para hoje. Então, continuando aqui o nosso processo, tá? Então, a gente explicou escala nominal, escala ordinal, escala intervalar, e falta agora explicar a escala de razão. O que é uma escala de razão? Vou pegar aqui o slide. No slide que a gente tem para vocês, a escala de razão é a mesma coisa de uma escala intervalar. Ela também é em número, tá certo? Ela tem número. Ah, professor, mas que tem nunca usei preservativo. Leia isso como zero. Ah, aqui, ó. Nas suas relações, qual o percentual de uso de preservativo? Eu poderia ter colocado aqui zero, tá certo? Então, eu vou colocar aqui zero, por exemplo, né? E aqui, em todas as relações, 100%. Então, na hora que eu for fazer o processo de análise, né? Eu tenho que deixar em número para poder fazer tirar a média, senão eu não consigo, tá? Então, é neste sentido. E aí, o que acontece? A escala de razão, ela sempre vai começar com zero. Ela tem um zero absoluto. A escala intervalar, ela pode começar, tá certo? Com qualquer número. Pode começar com 1, com 0, com -1, com -2. Mas a escala de razão, não. Ela sempre tem que começar com zero. Por exemplo, idade. Ah, eu tenho 52, vocês têm 21, eu tenho 18, porque o item inicial da escala é zero, tá certo? A altura. Ah, eu tenho 1,67 m, o Chan tem 1,80 m. Por quê? Porque a escala começa sempre com zero. Ah, professor, mas não tem ninguém com zero de altura. Não tem, mas a gente sabe que o item inicial da escala é zero. Se alguém tem 1,80 m, porque a escala iniciou-se com zero, ela iniciou com 1 metro, né? Então, esse que é o ponto interessante. Então, a escala de razão, ela sempre inicia-se com um zero, tá? Exemplo, salário. Ah, eu ganho 10 mil, ganho 5 mil, ganho 3 mil, ganho 1.000, ganho 800. Começa com zero. O item da escala é zero. Ah, número de funcionários. Ah, minha empresa tem 500 funcionários. Minha empresa tem 2 funcionários. Minha empresa tem 1 funcionário. Ah, mas tem empresa com 0 funcionário? Se tem 1, porque eu sei que o item inicial da escala será sempre 0 nesse caso. Tá? O 0 é aquilo que a gente chama de um zero absoluto. E aí eu posso fazer a mesma coisa, média, desvio, sem nenhum problema, né? Então, esta é a ideia da escala de razão, né? Então, olha só para a gente terminar esses slides, né? A gente estava falando, por exemplo, de média, né? Para vocês. Então, a gente falou que existe a média, ó, quando eu posso tirar uma média, e eu tenho o desvio. O desvio é justamente essa medida de dispersão da média. Quanto menor o desvio, eu tenho um grupo mais homogêneo. Quanto maior o desvio, eu tenho um grupo mais heterogêneo, né? A teoria estatística, ela estabelece a seguinte coisa. Um desvio da média, ele vai ser sempre um valor de 65%, tá entendendo? O que significa? Quando eu digo que o desvio de vocês foi de 0,78 na minha nota, e eu coloco um desvio para mais, um desvio para menos, significa que 65% de vocês, 65% é quase 2/3 da amostra. Então, por volta de 64, 65, 68, nunca vai ser tão exato, mas por volta de 65% de vocês está dentro de um desvio, tá certo? Então, o desvio tem essa medida, essa ideia para a gente perceber, ó, a nota mais baixa foi... Cadê aqui? A nota mais baixa, né? Ok, ó, o desvio, a média da turma foi 8,98, quase 9, e com um desvio de 0,78. Então, ou seja, eu tenho 2/3 da turma, cerca de 75% da turma, que tirou uma média entre 8,20 e 9,75, tá certo? Ou seja, eu só tive 2 alunos com nota mais do que 9,75, foram os que tiraram 10, e eu tive muito poucos alunos que tiraram nota abaixo de 8,20. Eu tive um 7, outro 7, e foi isso, né? Ou seja, 2/3 da turma está dentro desse desvio, tá? Então, é nesse sentido, fala Jesus.
É nesse sentido que a gente vê o desvio padrão como sendo um auxílio para a compreensão da média, tá bom? Então, vamos à frente. Então, ou seja, quando eu tenho um desvio, olha só, o símbolo de média sempre é o xizinho com o tracinho em cima. Quando vocês virem isso, isso é o símbolo de média. E o símbolo do desvio é a letra do alfabeto grego chamado sigma. Essa letra sigma é a letra que representa um desvio. Então, olha só, um desvio representa 65%, ou seja, cerca de 65% das pessoas estão aqui dentro. Se eu jogar um segundo desvio, essa área passa a ser a 95,4%, ou seja, 95% das pessoas estariam numa distância de 2 desvios. Se eu jogar um terceiro desvio, vai dar cerca de 99,73, ou seja, quase todo mundo vai estar dentro do intervalo de 3 desvios. É por isso que na teoria estatística se trabalha no máximo com 3 desvios para a direita ou com 3 desvios para a esquerda da média, tá bom? Mas olha só isso daqui. Olha só, isso aqui são 4 disciplinas, tá certo? São 4 disciplinas aqui. Então, aqui são a disciplina do Marcelo, que está em preto, a disciplina minha, que está em verde, a disciplina das outras professoras, Anne, não é só professora de vocês, né? A Anne, e a disciplina da professora Jane, tá certo? Olha só, em qual das 4 disciplinas essa turma teve o melhor desempenho? Em qual disciplina? Na disciplina azul, verde, vermelha ou preta? Vermelho. Vermelho. Na vermelha, olha só. Tanto que a média está aqui, né? Qual foi a disciplina que a turma teve o pior desempenho? Do Marcelo? Do Marcelo, na disciplina escura aqui, preto, ó. A média foi 2,3. Tive pessoas que tiraram, ó, teve pessoas aqui que puderam até tirar 7, tá entendendo? 8, mas a grande maioria ficou para aqui, né? Ó, digamos que na minha disciplina, as pessoas tiraram a média 4,9, né? Então, o que que acontece? A média, ela permite a gente dividir o grupo das pessoas em 50%. Então, digamos aqui, ó, vamos pegar nessa disciplina do Marcelo. 50% das pessoas tiraram nota entre 0 e 2,3. E os outros 50% tiraram nota entre 2,3 e 10. Né? Nessa disciplina aqui, 50% da disciplina vermelha, 50% das pessoas tiraram nota entre 10 e 8,5. E os outros 50% tiraram nota entre 0 e 8,5. É por isso que ficou concentrado para cá. Né? Então, ou seja, quando vocês verem esta curva, né? Esta, ou esta, significa que quando eu tenho essa média, eu tenho 50% das pessoas para cá e 50% das pessoas para cá. É evidentemente que nem tudo é tão normal assim. Quando eu tenho esse desenho, eu chamo isso de uma curva normal. Mas as curvas não precisam ser normais. As curvas podem ser assim, ó. Ou seja, eu tenho um desenho. Essa curva é normal, né? Ou seja, eu tenho metade das pessoas para cá e metade para cá. Essa daqui não, ó. Eu tenho uma parte dela para cá e aquela vai indo até a frente, né? Até mais para trás. Então, ou seja, as curvas elas não precisam ser iguais. Mas o que acontece? Seja qual for a curva, todas as curvas estarão no seu desvio. Por agora eu vou mostrar só a disciplina preta e a disciplina rosa. Olha só. A disciplina preta, ela tem o seu primeiro desvio, ó. 2/3 da amostra ficou aqui, ó, digamos, nota 1, né? E nota 3,5, aqui é o primeiro desvio. E na disciplina vermelha, ó, 2/3 tiraram nota entre 8,5 e 9,5, né? E 8,5 e, digamos, 7,5, né? Ou seja, 2/3. O outro 1/3 ou tirou nota 10 ou tirou nota abaixo disso daqui. Então, isso aqui é interessante a gente perceber que o que acontece? Que qualquer curva, ela tem o seu desvio, tá certo? Aqui é o desvio dessa curva e aqui é o desvio dessa outra curva.
Agora, olhem para aqui, para essas duas curvas aqui, tá bom? Olha só, eu tenho duas disciplinas aqui. Eu tenho a disciplina vermelha, em que as pessoas tiraram nota, sim, a média 7,5. E a disciplina azul, as pessoas tiraram média também 7,5, tá? Ou seja, é como se ela estivesse passando ou 7,5, não, desculpa, 5,7. Eu leio o contrário, gente, eu tô com dislexia, certo? A média foi 5,7, tanto na disciplina vermelha, como na disciplina azul, a média também foi 5,7, certo? Agora, olha só o desvio. O desvio foi mais baixo na disciplina vermelha, foi 0,8. Enquanto que na disciplina azul, o desvio foi mais longo, tá certo? Aí o que vocês estão vendo? Aonde é que a turma teve um resultado mais homogêneo, pessoal? Na disciplina vermelha ou na disciplina azul? Vermelho. Vermelho. Na vermelha, olha só. Com a média menor, significa que a turma está mais concentrada. Desculpa, com o desvio menor, a turma está mais concentrada. Com o desvio maior, eu tive gente que tirou 10, tirou 5, tirou 7, tirou 8, tirou 9, tirou 2, ou seja, está mais. Em média, eles tiraram 5,7, mas eu tive uma desconcentração maior. Né? Ou seja, na turma azul, eu tive gente que tirou 10, tá? Tive gente que tirou 0. Enquanto que na de vermelho, eu acho que quase ninguém tirou 10, tá? As pessoas ficaram concentradas muito mais entre, digamos aqui, entre 4, nota 4 até uma nota 6, por exemplo, né? Foi a dispersão dessa turma, tá? Olha só aqui, tá? Vejam essas três curvas. A curva azul, a curva vermelha e a curva verde. Em quais dessas curvas, tá? Em quais dessas distribuições a amostra foi mais dispersa? Ou seja, a amostra teve um maior desvio. Na azul, na vermelha ou na verde? Na verde? Na verde, até porque está aqui do lado, né? Mas olha só, quanto menor o desvio, mais concentrada a amostra. Professor, e ela é concentrada sempre no meio? Não. Eu posso ter uma curva que ela pode estar concentrada na ponta. Se todo mundo tirou uma nota baixa, concentrou todo mundo aqui. Se todo mundo tirou nota alta, concentrou todo mundo aqui, tá certo? Então pode acontecer esse tipo de situação. Então, pessoal, isto é o que a gente chama de desvio padrão. E outra coisa que a gente ainda pode fazer, eu posso fazer comparações de média. O que é isso? Eu tenho um grupo, tá? E que eu estou tendo um grupo e que eu tenho uma média do grupo. Mas será que homens e mulheres se comportam da mesma forma? Eu posso fazer uma comparação de média, que é o que eu vou explicar para vocês agora pelo Excel, tá certo? Então, com isto, a gente explicou para vocês como usar as ferramentas estatísticas. Então, ou seja, estatística básica, tá? Bem básica, só estatística básica que a gente está vendo aqui. Frequência, moda, média, desvio e comparação de média. Só isso, bem básico. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer um questionário, quando eu monto a pergunta, eu já consigo imaginar se eu vou ver a frequência, se eu consigo tirar média. Se eu tiro média, eu posso tirar desvio. Se eu tiro média, eu posso comparar a média, tá certo? E são coisas que nós podemos fazer. Então, ou seja, num questionário, eu monto um questionário, né? Então, eu vou pegar aqui o meu Excel, tá? Então, por exemplo, no meu Excel aqui, não, desculpa. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó. Nós vamos trabalhar a partir do Google Drive. Como? Nós vamos montar um questionário para a pesquisa que nós vamos fazer. Então, ou seja, a gente vai para o Google Drive e monta, por exemplo, um questionário, certo? Pelo Google Drive. Então, a gente tem um questionário que a gente sai pelo Google Drive, tá. Então, aqui é um modelo de questionário, tá certo? Beleza. Quando eu monto esse questionário, o que acontece?
As pessoas vão respondendo o questionário e depois que elas respondem, o Google, né, o Google Drive monta tudo isso numa planilha. Então, ou seja, nós vamos ter uma planilha. Então, o que o Google Drive faz? Ele condensa as respostas numa planilha. Então, o que nós temos? Cada linha, ela é um questionário, certo? Cada linha, ela é um questionário. E cada coluna, ela é uma pergunta. Ó, a pergunta que eu tenho, vou pegar as perguntas aqui. Ó. Qual gênero? Masculino e feminino, faixa etária, renda, onde mora, né? Ou seja, aqui é um questionário sobre produtos farmacêuticos. Então, ou seja, a gente consegue ver que cada linha é um questionário e cada coluna é a pergunta. Então, o que eu quiser ler, se eu quiser analisar por linha, eu vou ver cada linha como sendo questionário. Se eu analisar pela coluna, eu vou ver todo mundo que respondeu esse questionário aqui, né? Respondeu essa pergunta. A gente pode trabalhar pelo Google Drive? Pode, mas eu não acho uma ferramenta, digamos assim, meio adequada para trabalhar. Eu prefiro trabalhar pelo Excel. Então, o que é que a gente faz? A gente pega esta base e transfere para o Excel, certo? A gente transfere para o Excel. Professor, aí a Isabelle, que é uma mulher muito inteligente, né? Ou o Rafael, que é um cara mais esperto aqui, tá aqui, ele vai dizer assim, mas professor, o Google, tá certo? O Drive, ele me já dá uma condensação de resposta. Sim, o Google me dá uma condensação de resposta quando eu faço um questionário pelo Google Drive, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês que ele me dá isso. Então, se eu quiser só as respostas, ó, de cada pergunta, olha só, o Google me dá. Então, ele pergunta, qual o seu gênero? Ele me dá aqui, ó, nessa pergunta, 426 respostas são de masculino e 492 feminino, né? Ele me dá, ou seja, a frequência absoluta e a frequência relativa. Frequência absoluta e a frequência relativa. Ou seja, o Google me dá todas essas informações fechadas, tá? Mas ele não faz cruzamento de informação, ele não gera tabela para mim, ele gera no máximo esse gráficozinho mais, digamos, meia boca. Então, se eu quiser trabalhar melhor, eu tenho que passar esses dados para o Excel, né, para poder fazer uma análise mais pormenorizada. Então, o que é o que nós vamos ver na próxima quinta-feira? Tá? Vou começar isso. Nós vamos trabalhar na nossa base de pesquisa que eu passei para vocês. Então, no Moodle de vocês, tá? No Moodle de vocês, eu passei uma base que a gente trabalha justamente essa pesquisa. Ó, no Moodle, a gente tem uma base de pesquisa, a base de pesquisa de medicamentos, e eu deixei o questionário também que a gente vai trabalhar. Então, eu já vou começar a discutir isso hoje para poder startar isso na semana que vem. Outra coisa, digam aos amigos de vocês que se eles não aparecerem na live, eles têm que dar uma olhada depois no vídeo da live, tá? Senão vai ficar complicado a compreensão deles, né? Então, o que nós vamos ver pela planilha do Excel? Pela planilha do Excel, a gente vai ver que a gente consegue tirar média, frequência, desvio padrão, construir tabela e construir gráfico. Então, são essas coisas que nós podemos fazer pelo Excel, né? Então, o que foi que eu deixei para vocês? Eu deixei um questionário. Eu peguei e fiz um questionário pequeno sobre produtos farmacêuticos. Eu tinha uma pesquisa mais extensa, mas para a gente poder facilitar o nosso trabalho, eu peguei e fiz um Excel pequeno, só com algumas pequenas perguntas, só para a gente poder trabalhar numa versão demo, né? Numa versão mais prática. Então, olha só o questionário que a gente trabalhou. Eu fiz um questionário que tem as seguintes perguntas: gênero, tá? Faixa etária, grau de preocupação com a saúde, a última vez que foi no médico como forma de prevenção, quantidade de remédio que está tomando e
por que que usa medicamento sem prescrição? Então, tem uma escala aqui. Aí a pergunta que eu faço para vocês. Nesta pergunta aqui, em gênero, eu posso ver as frequências? Sim ou não? Sim. Sim. Posso, né? Eu posso tirar a média? Não. Não. Nessa pergunta, eu posso ver as frequências? Sim. Eu posso tirar a média? Não. 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 Nessa pergunta, qual o grau de preocupação com a saúde? Eu posso ver as frequências? Sim. Sim. Eu posso tirar a média? Sim. Posso tirar a Sim. média também. Nessa pergunta, eu posso ver, ó, qual a última vez que você foi ao médico? Posso ver as frequências? Sim. Posso tirar a média? Sim. Não tem como eu tirar a média. Como é que eu vou tirar a média de... Ah, não é porque não tem, não. Porque os meses ali. E mesmo que você adotasse uma numeração, olha que os intervalos não são iguais, ó. De uma semana passa para o mesmo mês passa para o mês passado passa 6 meses. Você está vendo que fica com um número diferente? Eu estou trabalhando aqui semana, mês e ano, tá certo? Então, ou seja, não tem como eu tirar a média disso daqui, tá? Agora, se eu assumir que nenhum é zero, e eu assumir que de mais de 10 é 11, eu posso tirar a média? Pode. Posso tirar a média, tá certo? Aqui, eu posso tirar a média de cada uma dessas duas perguntas? Pode. Posso tirar a média, tá certo? Posso ver as frequências e posso ver as médias. Então, é isso que a gente, muitas vezes, quando a gente está montando um questionário, a gente já tem que saber o que, é que eu posso fazer, tá certo? Estou montando um questionário de, eu posso tirar a frequência disso, eu posso cruzar essa informação com essa. Então, isso é que é legal no questionário, quando a gente está montando. A gente já sabe o que, é que vai fazer. Então, deixa eu abrir aqui a planilha do Excel e o que, é que nós vamos trabalhar na nossa planilha do Excel. A planilha do Excel para vocês, o que, que eu deixei para vocês? Eu deixei aqui o seguinte, ó. Eu deixei aqui as perguntas, ó. Sexo, idade, grau de preocupação com a saúde, a última vez que foi ao médico, né? E aqui tem legal, olha só. A pergunta, quantos remédios tá tomando? Eu dupliquei ela. Por quê? Porque se tem nenhum, eu não posso tirar a média, porque tem uma palavra aqui. Mas se eu coloquei aqui o zero, ou seja, eu fiz uma duplicação, né? Deixei ela duplicada para que a gente possa tirar a média. E outra coisa, o Excel é burro. Porque o Excel é burro, o que acontece? Como aqui tem números, o que ele faz? Ele tira a média só dos números, ou seja, ele dá um resultado pior ainda, tá certo? Ou seja, ele desconsidera as letras e tira a média do número. Então faz uma merdinha, tá? Então, ou seja, é por isso que é interessante, só dá para tirar a média daquilo que eu tenho número, tá? Então, tipo assim, se você tem uma pergunta que tem média e tem número, se você jogar no Excel, ele tira. Só que não vai adiantar muita coisa, afinal de contas, você tem coisa que está em número e que tem coisa que está em nome, então não faz sentido tirar a média, tá certo? Mas se você pedir para o Excel, ele faz, porque ele vai ler como sendo... O Excel, ele é... Por isso que é interessante saber usar Excel. Se você perguntar o que deve fazer, ele faz, né? Ah, dá para tirar a média? Dá, mas o que você vai fazer com isso? Tá? Então, tem que entender o que nós vamos utilizar. Então, olha só. Neste caso aqui, estão as perguntas intervalares, né? Só que tinha lá 2 perguntas, eu deixei 3. O idiota do professor, em vez de deixar 2, deixou 3. Então, aqui é a base de dados. Então, em toda pesquisa, a gente tem aquilo que nós chamamos de uma base de dados, ou seja, cada linha é um questionário. Ó, o questionário 1 é de um homem de 26 a 35 anos, que tem um grau de preocupação com a saúde, que foi a última vez no médico há 6 meses atrás, está tomando 6 medicamentos. O motivo para ele tomar medicamentos sem prescrição? Ó, já uso medicamentos há tempos. 3, nem concordo nem discordo, tá certo? Ele deu 3, ó. Ele toma medicamento sem prescrição porque ele estava sem tempo e sem condições de ir ao médico. Ele disse 4, concordo em parte, né? O segundo questionário, vamos pegar aqui o questionário 5. O questionário 5 é de uma mulher de 18 a 25 anos, tem um grau de preocupação 7. Ela foi no médico há um mês passado. Ela está tomando só uma medicação, tá certo? E aqui estão as escalas intervalares dela, tá? Então, isso é que é legal, porque a gente pode ver um questionário,
mas eu posso analisar pergunta a pergunta. Então, se vocês rolarem a barra de rolagem de vocês aqui, vocês vão ver que aqui embaixo, o que é que eu deixei para vocês? Eu deixei uma linha de média e uma linha de desvio padrão. Então, se eu quiser tirar a média dessa pergunta da linha D, da linha G, da linha H e das demais, eu posso tirar aqui. Eu vou ensinar para vocês isso na quinta-feira, tá? Então, digam para os amigos, vim que a gente vai ensinar na quinta-feira. Mas nós podemos tirar a média e as frequências a partir de uma ferramenta chamada tabela dinâmica. Como é que a gente pode fazer a tabela dinâmica? Eu já deixei aqui para vocês, mas eu vou explicar, caso alguém queira fazer a sua tabela dinâmica, da seguinte forma. Primeiro, tabela dinâmica. Eu tenho que ter um título para cada pergunta aqui, né? Outra coisa, eu não posso separar, olha só. Se eu tiver uma coluna separada, o Excel vai entender que isto aqui, ó, ele vai entender que isto é uma tabela, tá certo? E vai entender que isso aqui, né, é outra tabela, entendeu? Então ele separa as tabelas, né? Então, moral da história, eu não posso separar. Como é que eu faço para pedir tabela dinâmica? Eu deixo o mouse em qualquer pergunta aqui, tá certo? Aqui, ó. Posso deixar aqui na primeira cabeçalho aqui. Ah, essa aqui, essa linha não conta, tá? Porque olha só, veja só, nem tem título. Se eu tivesse colocado o título aqui, ele ia considerar. Como não tem título, ele só está considerando os que estão título. Então, se eu deixar aqui, eu vou pedir para inserir. Ó, eu vou pedir para inserir. E a primeira coisa que aparece para a gente aqui é a tabela dinâmica. Ó. Olha o que ele fez. Ele selecionou, ele pontilhou aqui, ele está dizendo, ó, eu estou considerando da linha 2 até o último questionário, da coluna A até a coluna da última pergunta, como sendo a nossa base para fazer a tabela dinâmica. É isso que você quer? Eu digo sim, eu quero essa tabela dinâmica e eu quero uma nova planilha. Aí ele foi, ó, cria uma nova planilha. Então, o que ele está vendo para a gente? Ele aqui tem as perguntas e aqui ele tem a tabela para a gente trabalhar. Esse formato de tabela eu não gosto. Então, o que eu faço muitas vezes? Eu vou aqui com o botão da direita, deixo o mouse aqui dentro e peço opções de tabela dinâmica. E peço para eles exibir o layout clássico, que eu acho mais fácil para quem não tem familiaridade com a tabela dinâmica trabalhar. Só que isso eu já deixei montado para vocês aqui, tá? Para que vocês, nesse caso, deixei como exercício, né? Já montado para vocês. Então, aqui, ó, vocês têm aqui uma tabela dinâmiquinha, né? Que está desmarcada, aqui mesmo está marcado, ó. Tem uma tabela dinâmica aqui. Então, olha só para a gente finalizar o nosso 2 minutos de aula. Digamos que eu quero ver a pergunta sexo. Então, eu clico em sexo e... Oh! Ele viu que na pergunta sexo tem as opções masculino e feminino. Aí eu digo, poxa, quantas pessoas são masculino e quantas pessoas são feminino? Eu clico em sexo e arrasto. Aí ele me contou. Vamos ver se ele está contando mesmo. Ele está contando, tá vendo? Contagem de sexo. Ele só tem 310 mulheres e 231 homens, tá? Então eu vou, tipo assim, poxa, mas quanto é que é isso em percentual? Eu posso deixar o mouse aqui dentro, eu vou com o botão da direita, né? Com o botão da direita, eu vou pedir para mostrar os valores em percentual. Ó, eu vou pedir o percentual da coluna. Pronto, ele viu os percentuais para a gente. Então, moral da história, é isso que nós vamos trabalhar na nossa aula de próxima quinta-feira. Eu vou ensinar vocês, a partir desta tabela, como fazer tabela de frequência relativa e absoluta, como tirar média e como tirar o desvio. E vocês vão ter um exercício que eu vou passar já na quinta-feira para vocês poderem também treinar, que esse exercício é uma forma de vocês treinar. Mas para isso vocês têm que estar na live na próxima quinta-feira, tá bom? Que a gente vai trabalhar em cima dessa base de dados, ok? Quem tiver alguma dúvida, pergunta agora, tá certo?
Tá bom? E outra coisa, na quinta-feira vamos tirar dúvidas também sobre o PI, tá certo? Vamos começar pelo PI na próxima quinta-feira. Vai cair agora a live. Tchau, tchau, tchau. Tchau, professor. Boa Alô. noite. Tchau, Boa noite. professor. Tchau, professor.